Deus é bom. Confesso que estou muito feliz nessa manhã e também me sinto muito honrado pelo privilégio de mais uma vez compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Não poderia deixar de agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, não só de trazer essa palavra, mas de agradecer também por mais um ano de vida, porque hoje é o meu aniversário, aniversário da minha esposa, a mulher preciosa, valorosa que o Senhor colocou ao meu lado. Então é um presente muito grande para mim nessa manhã poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Das grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, das promessas que o Senhor tem cumprido sobre nós e das palavras que foram proferidas há um tempo atrás por pessoas que têm alcançado as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela é fiel e ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir sobre a sua vida. A partir do momento que você se posicione, a partir do momento que você ouça a palavra do Senhor e obedeça. Nessa manhã, eu quero meditar com os irmãos um texto muito conhecido. Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. E o tema dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é: que tipo de vaso eu sou? Que tipo de vaso eu sou? E a palavra do Senhor nos confronta. Ela traz restauração, ela traz transformação de vidas, ela traz cura, ela traz libertação. E essa palavra nessa manhã, ela vem aos nossos corações para que nós possamos nos posicionar na presença do Senhor, como vasos escolhidos, como vasos separados, como vasos ungidos, para que nós possamos transbordar do Senhor onde estivermos. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. Não sou eu, ó Pai, que tenho as palavras certas, mas o teu Espírito Santo, Senhor, que habita em mim, que está neste lugar, que venha fluir, ó Pai, através da minha vida. Que neste momento, Senhor, eu possa me esconder atrás da tua cruz, que eu desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua e o Senhor cresça. Usa-me, Senhor, apenas como um instrumento em suas mãos. Ó Pai, que nessa manhã haja restauração, haja cura, haja, Senhor, transformação de vidas, que pessoas sejam edificadas. Fala, Senhor, aos nossos corações e ministra-nos, ó Pai, com graça. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a natureza humana, o homem, ele tende a querer sempre algo a mais, sempre crescer, seja financeiramente, seja numa posição social, seja no seu trabalho, onde quer que esteja, ele sempre quer se aparecer. De repente ele quer mais dinheiro, ele quer um status. O homem na natureza humana, olhando na carne, ele é desse jeito. Mas nós, como cristãos, como vasos separados e escolhidos, na nossa vida não pode ser dessa forma. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos uma direção, nós temos que estar focados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E muitos hoje não pensam duas vezes em pisar nos outros para se aproveitar de alguma coisa, para alcançar alguma coisa, alcançar algum objetivo. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos.
e eles vão se cumprir sobre as nossas vidas. Só que nós temos sonhado os sonhos de Deus, nós temos buscado qual o propósito que Deus tem para cada um de nós. Quando Deus fala com Jeremias, Ele dá 2 ordens para que Jeremias obedeça. E eu queria refletir que Jeremias, ele poderia muito bem ter falado, mas Senhor, fala comigo aqui mesmo. Mas sabe, um vaso muitas vezes ele precisa ser reparado, ele precisa ser restaurado. E muitas vezes na posição que nós estamos, nós não conseguimos ouvir o Senhor. Deus, Ele resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Para que isso aconteça na nossa vida, assim como Deus queria falar com Jeremias, para que Deus fale conosco, nós precisamos de 2 atitudes. Assim como Jeremias teve a atitude que, quando Deus ordenou a ele. E a primeira ordem que Deus deu foi a Jeremias, foi no versículo 2, onde fala, levanta-te. Levanta-te. O que Deus requer com isso? Ele requer de nós que nós saiamos do nosso lugar de comodismo. Ele requer que nós nos disponhamos a fazer a vontade dEle. Porque quando nós estamos sentados, a nossa visão, ela não tem um grande alcance. Eu creio que nesse momento, quando Deus falou com Jeremias, ou ele estava sentado ou ele estava deitado, porque levanta-te. Muitas vezes nós estamos sentados, prostrados, rendidos a algum problema, alguma adversidade, alguma dificuldade que a vida tem colocado, imposto a nós, e não temos nos colocado na posição, em pé, sobre os nossos pés, para que nós possamos ver além daquele problema, além daquela adversidade. Onde nós temos que chegar? Nós temos que chegar e estar no centro da vontade do Senhor. E para isso nós precisamos nos posicionar, nos colocar na posição que o Senhor pede, para que nós estejamos de pé. Ei, existem muitos que até querem fazer a vontade de Deus, mas não querem estar na posição que Ele exige. Muitos têm a boa intenção de fazer a vontade de Deus, mas estar na posição, temos que pagar um preço. A gente não precisa buscar reconhecimento, não precisamos querer aparecer, porque a glória tem que ser somente do Senhor. E nós vamos ver alguns vasos. Deus quer que você se levante, não fique prostrado, paralisado, fique de pé, pois nessa posição Deus vai falar com você. O mesmo Deus que falou com Jeremias, o mesmo Deus que mostrou a ele o que ele devia falar, as mensagens que ele devia levar até o povo de Israel que estava se rebelando contra Deus, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã e quer usar você para falar do amor dele lá fora, para que outras vidas sejam alcançadas. Em Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, a palavra diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e Ele vai falar com você. Se posicione e Ele vai falar com você. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo vai falar com você a partir do momento que você se levantar dentre os mortos, aquelas pessoas que não têm vida em Jesus. Cristo quer te usar aí nesse meio. Você é um vaso para ser canal de bênçãos, para transbordar da glória do Senhor onde você estiver. Independente da sua situação, independente do momento que você passe, você tem que se prostrar aos pés do Senhor, se render somente a Ele e falar que Ele é o cumpridor na sua vida. Mostrar não só com palavras, mas com atitudes, mostrar com as suas ações, mostrar
no meio da tua família, na sua parentela, onde você trabalha, o Senhor te chamou para ser um vaso separado. O profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A glória do Senhor vem nascendo naqueles que se posicionam, naqueles que buscam ao Senhor, que estão no centro da vontade do Senhor. A glória do Senhor vem sobre esses, para que ele resplandeça a luz do Senhor onde ele estiver. A luz que está em nós, o Espírito Santo que habita em nós, que brilha em nós, ela não pode ser ofuscada pelo momento. Nós precisamos transbordar do Senhor. Deus, Ele sempre quer nos abençoar. A vontade do Senhor é nos abençoar, é que nós sejamos vitoriosos nele a todo tempo, independente da situação. Mas o primeiro passo, quem tem que dar somos nós. Você tem que dar o primeiro passo. Porque o Espírito Santo é Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Quando nós estamos na posição, estamos no lugar certo, o Senhor nos alcança com glória e com graça. O desejo do Senhor é abençoar a minha vida, é abençoar a sua vida. E o Senhor, Ele mais reage. Nós sempre ouvimos falar isso. Ele mais reage do que age. Então nós precisamos ter ação para que a reação do Senhor nos alcance, para que a resposta do Senhor venha. E tem muitas passagens que nós podemos citar que nos mostra isso dentro da palavra do Senhor. Deus, Ele sempre pode começar algo na minha vida. É claro que Ele pode, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Ele pode começar, mas nós temos que nos dispor a fazer. Então, o que eu penso com isso? Deus, Ele começa algo, mas eu tenho que me dispor. Mas Ele é mestre. Ele é o arquiteto perfeito, que sabe concluir, que sabe aperfeiçoar a obra na minha vida e na sua vida. E se Deus ainda não terminou algo na sua vida, é porque, infelizmente, você ainda não começou nada sério com Deus. Porque quando você começa algo com Deus, Ele aperfeiçoa e completa na sua vida a obra que Ele já começou. Vamos olhar para a palavra e vamos ver que toda a ação é do homem, mas toda a reação é de Deus. Como assim? Presta atenção. Clama a mim e responder-te-ei. Quem tem que clamar? Somos nós. Quem vai responder? A ação do homem é clamar, e Deus vai responder. Aquele que pede, recebe. Não é verdade? Quem tem que pedir? Ação do homem. Reação de Deus. Você vai receber. Aquele que bate, a porta se abre. Eu bato, você bate e Deus abre. A ação do homem é bater. A reação de Deus é abrir a porta. Se você está passando algum momento de adversidade, alguma dificuldade, bata. Clame. Busque. Ele é fiel para cumprir. É palavra do Senhor. Lançar a pedra, o gigante caído. Já imaginou? Atitude do homem lançar a pedra, derrubar o gigante. Reação de Deus. Tem algum gigante se levantando contra a sua vida? Use a palavra. Use a oração. Use aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração. Se levante, se posicione.
O Senhor vai derrubar os gigantes que têm se levantado a partir do momento que você lance a pedra e creia que Ele é fiel e creia que Ele é poderoso para derrubar e despedaçar todo jugo, todo levante do inimigo, todo levante do inferno contra a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a sua vida. Aleluia! Tocar nas vestes, hemorragia curada. Você quer cura? Quer restauração na sua vida? Precisa de resposta? Haja. Haja. E o Senhor vai reagir à sua ação. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes do Senhor e sabia que Ele tinha poder para liberar cura sobre a vida dela. Você crê que se você tocar nas vestes, somente nas vestes do Senhor, você pode ser curado? Então haja. Coloque a sua fé em ação. Nós precisamos exercitar a nossa fé, porque muitas vezes nós estamos prostrados, rendidos, limitados, mas no Senhor e com o Senhor do nosso lado, como Ele sempre está, basta nós olharmos para Ele, e Ele está à frente, e Ele abre os caminhos, e Ele quebra as correntes, e Ele é fiel até o fim. Aleluia. Tome essa iniciativa. A primeira ordem que o Senhor deu a Jeremias: levanta-te, que você possa se colocar na posição, para que Deus possa falar com você, te dando a direção. E a segunda ordem, que eu quero compartilhar com os irmãos, Ele fala: levanta-te e desce. Desce. Irmãos, fala sério, como é difícil descer. Porque o homem natural, quando vivemos na natureza humana, o homem ele sempre quer mais. Mas nós precisamos descer. Precisamos descer. Descer é muito difícil. Subir é muito fácil. Mas para nós cristãos subirmos, primeiro temos que descer. Precisamos nos humilhar em oração, em lágrimas. Pois um coração contrito, um coração quebrantado, a palavra diz que o Senhor não rejeita. E eu penso, estar de pé muitas vezes já não é muito fácil. Imagina descer. Mas quando nós entendemos isso, entendemos os propósitos do Senhor, nós então nos humilhamos, porque a palavra diz que Deus exalta aquele que se humilha, mas abate ou humilha aqueles que se exaltam. Então, quando nós temos um coração que se humilha, que desce, que está aos pés do Senhor, que é o oleiro perfeito, que está aqui nessa manhã, que quer fazer na minha vida, que quer fazer na sua vida, e quando nós reconhecemos que somos barro, que precisamos descer, porque aos pés do Senhor, nós não temos como tocar aos pés do Senhor se não nos prostrarmos, se não nos rendermos aos pés dEle. Então nós precisamos estar nas regiões baixas, e o barro também só se encontra na superfície baixa, temos que escavar para achar o barro. Então quando nós entendemos que somos barro, nós temos que saber que não temos valor algum. Olhando na nossa concepção humana, não temos valor algum. Mas o barro, uma vez trabalhado, o oleiro pega o barro na superfície mais baixa, Jesus pega a mim, pega você, e o oleiro pega o barro e começa a tirar do barro aquelas impurezas, as pedras, tudo aquilo que tem impedido do vaso ser um vaso perfeito, um vaso cheio, um vaso que agrada ao coração de Deus. E é assim que Ele faz comigo e faz com você. Ele pega-nos e Ele transforma a nossa vida. Ele tira a gente do lamaçal do pecado. Ele tira a gente de onde
o pecado nos dominava, e Ele começa a nos limpar e nos moldar conforme a vontade dEle, para que nós possamos ficar cada vez mais parecidos com Ele, para que nós possamos transbordar da glória dEle, e é assim que Ele faz na minha vida e na sua vida. Aleluia! O vaso precisa estar disposto a se quebrar nos pés do Senhor, disposto a estar nas mãos do Senhor, que é o oleiro perfeito, que é um oleiro justo, um oleiro que nos ama e transborda sobre nós um amor que nós não merecemos. Isso é graça. Isso é graça. Quando nos rendemos, quando descemos, quando nos prostramos, quando nos humilhamos, porque muitos estão ainda aprisionados ao seu eu, à sua justiça própria, a fazer conforme você mesmo quer, conforme eu mesmo quero. Mas Jesus, Ele transforma o vaso. Jesus, Ele molda o vaso. E nessa manhã, Ele quer quebrar a minha vida. Ele quer quebrar a sua vida, as suas convicções, as nossas convicções. Ele quer fazer novamente o vaso. Porque o vaso refeito, o vaso de barro, ele é um vaso preparado para receber a melhor porção. Eu quero que os irmãos venham refletir nessa manhã. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. E você, tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra na casa do Senhor? Tem sido um vaso que glorifica ao Senhor, que obedece ao Senhor, um vaso temente ao Senhor, um vaso que transborda do Senhor, ou um vaso que desonra, que não obedece, que não tem temor do Senhor, que se magoa, que não perdoa? Que tipo de vaso é você? O tema é: que tipo de vaso sou eu? Agora reflita o seu coração. Que tipo de vaso você é? E tem alguns tipos de vaso que eu queria destacar de uma forma bem breve. Existe uma grande variedade de vasos, como a palavra diz. Cada um tem uma função, né? Tem o vaso de cristal, por exemplo. O vaso de cristal, apesar da sua beleza, é muito sensível, quebra fácil, não tem muita resistência. E quando ele se quebra, não tem conserto. Tem muitas pessoas que infelizmente estão dentro da igreja assim, como um vaso de cristal. Não pode receber uma correção que se quebra e afasta dos caminhos do Senhor. Não pode ouvir uma exortação que se quebra muito fácil. Não aguenta o peso da glória do Senhor e se quebra. O vaso de cristal, ele tem até uma beleza exterior. Mas o seu interior, ele serve muito para enfeite, mas o seu interior não há beleza alguma. Temos o vaso de pau, ou o vaso de madeira. O vaso de madeira, ele não suporta fogo. E se usar água por muito tempo,
E depois você tira a água, ele se racha e perde-se o vaso. Tem muitas pessoas que estão assim dentro da igreja. São como vasos de madeira. De repente ele está cheio, daí a pouco racha. Não consegue reter aquilo que o Senhor tem ministrado. Não consegue suportar. Não consegue ter dentro dele a paz, o amor, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, os gomos do fruto do Espírito. Ele ouve sempre as ministrações, mas é um vaso rachado. Ele recebe, e naquele momento ele acha que absorveu alguma coisa, mas a rachadura faz com que ele perca muito rápido. E existem muitos vasos assim dentro das igrejas. Existe também o vaso de metal, né, que é a prata ou o ouro. Esse vaso, ele chama a sua atenção pelo brilho, né? O ouro brilha, a prata também brilha. Sabe? O interessante é que o vaso de ouro ou de prata, o vaso de metal, o seu exterior, ele tem uma beleza, né? No entanto, ele aparenta ser forte, mas ele não suporta, ele não aguenta pancada. Na verdade, se você bater no vaso de metal, ele vai amassar. Ele não aguenta pancada. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, estão assim, querendo mostrar apenas o seu brilho, mostrar a sua beleza exterior, e esquecem de mostrar o seu interior. Vivem aquilo a qual a palavra não condiz, e não aguenta ser chamado a atenção, não aguenta uma exortação. Qualquer coisinha o fere, fica magoado, não perdoa. Esse é o vaso de metal. E outra coisa, ele não aguenta fortes temperaturas, porque senão ele derrete. Ai, Deus. Mas eu quero falar com vocês do vaso mais precioso, que somos nós. Amém? Nós somos barro. Não aprendemos isso aqui? Somos barro, somos o barro na mão do oleiro. O vaso de barro, ele não possui uma beleza exterior. Não é verdade? Eu não sou tão bonita assim, né? Não sou tão bonita assim. Mas ele conserva a temperatura do seu conteúdo. E se ele rachar ou quebrar, pode ser restaurado pelo oleiro. Então Deus quer trazer ao nosso coração para que nós possamos mudar a nossa visão de vaso que nós somos. De repente, você se encaixa em algum perfil desses vasos que foram citados. Mas Ele quer que você aprenda que você é um vaso de barro. É um vaso escolhido. Assim como Paulo, que antes era Saulo, perdeu a visão, né? Perdeu a visão e Deus mandou que Ananias fosse até ele para que restaurasse ele a visão dele. Por quê? Porque ele falou que este é para mim um vaso escolhido. Sabe, de repente tem alguma coisa que tem ofuscado a sua visão. Tem alguma coisa que tem tirado o seu foco. Mas o Senhor nessa manhã fala que você é um vaso escolhido. E Ele vai pedir que Jesus venha e tire dos seus olhos o que tem obstruído a sua visão, que tem ofuscado a sua visão de estar no centro da vontade dEle, de buscar os objetivos dEle, do coração dEle, de estar almejando o alvo que é Cristo. Cristo, Jesus Cristo,
Ele é o vaso perfeito. Quando estamos nele, nós buscamos a perfeição, buscamos ser transformados. O barro foi o material escolhido. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que Jesus escolheu estar em nós? Porque nós somos vasos de barro, temos as nossas limitações, somos falhos, somos fracos, somos imperfeitos, mas é Ele que molda o vaso. E a glória, a excelência tem que ser dEle, a glória tem que ser dEle, a exaltação tem que ser dEle. Onde estivermos, a luz que brilha através de nós, Ele que tem que aparecer. O tesouro mais valioso e mais precioso está colocado dentro do vaso de barro. Dentro do vaso de barro. Somos vasos de barro. Precisamos receber a melhor porção. O que temos de melhor nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E que Ele possa agir na nossa vida e através das nossas vidas, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a declarar ao Senhor neste momento, que Ele possa mudar as suas convicções, seu modo de pensar, para que você seja reconhecido como barro. Porque eu já vi muitas pessoas brigarem por pedras preciosas, brigarem por petróleo, nações brigando, brigarem por dinheiro, brigarem por reconhecimento, por status. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Mas por barro eu nunca vi ninguém brigar. Mas Jesus briga por você. Jesus, Ele pagou um alto preço para que eu e você, como barro, fôssemos separados, fôssemos moldados e recebêssemos dEle o melhor para estar dentro de nós. Então que nessa manhã você possa sair daqui com a convicção que você é barro, imperfeito, cheio de impurezas, cheio de limitações, mas que você está no lugar certo. O barro na mão do oleiro se torna num precioso vaso, um vaso de valor, um vaso valoroso, um vaso que atrai a presença do Pai, um vaso que transborda de amor, um vaso que tem compaixão do seu próximo, um vaso que, independente da situação, independente da circunstância, ele não se limita de fazer a vontade do Senhor. Que o seu coração possa ter absorvido essa mensagem e que você saia daqui hoje com um vaso transformado, um vaso restaurado, um vaso pronto, um vaso cheio, um vaso transbordante da glória do Senhor. Que você seja um vaso que fale do amor de Deus, um vaso que venha fluir vida por onde você derramar, um vaso cheio da unção, um vaso que mesmo com as suas limitações, imperfeito, mas perfeito para Deus. Reconheça isso. Pai amado,
soberano. Exaltamos o teu nome neste lugar. O Senhor é o nosso oleiro. Nós somos apenas barro. Faça-nos, Senhor, de novo. Tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado, Senhor, de fazer e estar no centro da tua vontade. O que queremos, ó Pai, é ser aperfeiçoados por Ti, é estar nos Seus pés, porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Reconhecemos, ó Pai, que somos apenas pó, e o Senhor pega o pó, faz o barro, amassa. Muitas vezes dói, muitas vezes, ó Pai, nós precisamos ser quebrados e refeitos novamente. Essas são as nossas limitações. Mas o Senhor é fiel para cumprir em nós e através de nós o teu propósito, o teu querer. Que nós possamos nos posicionar, que nós possamos descer e estar aos teus pés, para ser um vaso, Senhor, que glorifique, que honre o teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe, Senhor, a cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, venha frutificar em nós. Que venha trazer transformação de vida em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.